Olá pessoal, na nossa aula passada relacionada ao desenvolvimento web, em especial HTML e CSS, nós aprendemos a criar colunas de títulos na tag tabela. Hoje nós vamos continuar com as nossas aulas e vamos trabalhar com a parte de cabeçalho, corpo e rodapé da tabela, tags que diferenciam qual parte da tabela representa o cabeçalho dela, qual parte representa o corpo e qual parte representa o rodapé da tabela. Então, eu vou fechar essa página de título que nós implementamos na aula passada e aqui nós vamos criar no nosso principal, olha ali, uma outra tabela que trabalhe com essas tags relacionadas ao título, cabeçalho, ou melhor, título, corpo e rodapé. Então, vamos olhar aqui o nosso exemplo da nossa tabela de preços. Vocês vão perceber, pessoal, que algumas coisas vão permanecer iguais ao que nós vimos. Então, são tags novas que vão sendo utilizadas em conjunto com as que vocês já conhecem. Então, table permanece porque eu quero criar uma tabela. Então, olha lá, a tag table. Porém, agora, pessoal, eu tenho que utilizar o que? A tag, olha lá, thread, ó, que indica cabeçalho ou cabeçalho da tabela. Ó. Dentro dessa tag, pessoal, eu tenho que colocar o que? A tag tr, que é a tag de linha. Então, dentro da minha tabela, eu vou ter o meu cabeçalho. O meu cabeçalho é formado por uma linha. Olha lá. E a minha linha, ela vai ser formada por colunas. E qual que é a coluna que nós vimos? Que representa um cabeçalho é a coluna TH. Olha lá. É a tag TH, que representa uma tag de coluna que representa um cabeçalho. Então, TH. Só que detalhe, se vocês olharem aqui a tabela, ó, ela tem quantas colunas? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho que fazer o que na minha coluna aqui? Dar um call span de 4. E vou escrever o meu texto, ó, tabela de preços. Pronto. Se eu olhar na parte de design, pessoal, ó, já começou a dar uma carinha de tabela. Ó. Outra coisa que eu vou fazer aqui para ficar menos feio, né? Apesar que não existe menos feio, eu vou pegar e colocar aqui, ó, align não. Align nós não utilizamos mais. Eu vou colocar o border igual a 1, ó, para vocês conseguirem visualizar a tabela. Então pronto, eu criei a minha linha. Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Criar a parte que representa o corpo da tabela, ó, que é o que? O T, ou perdão, pessoal, T-foot é a tag que representa o que? O rodapé. Então, a tag T-foot, pessoal, ela serve para quê? Determinar qual parte da sua tabela representa o rodapé. E dentro dela, olha lá, eu vou criar uma linha e eu vou criar uma coluna, só que agora a minha coluna é do tipo TD, não é mais do tipo TH. Outra coisa, pessoal, que eu não reparei aqui, ó, faltou fechar o TH. Então, olha lá, eu abri o TH e aqui TD, eu tenho que fechar o TD também. Então, eu criei a minha tabela, defini a tag que indica que essa minha tabela vai ter um cabeçalho. Dentro desse cabeçalho tem uma linha. Essa linha é formada por uma coluna que vai se expandir em 4 colunas do tipo título. Fechei o meu cabeçalho da tabela. Criei a tag que representa o rodapé da minha tabela. Criei uma linha. Criei uma coluna que vai se expandir em 4 colunas. Então, se eu olhar na parte de design agora, olha lá. E agora, pessoal, eu vou criar a parte
de código, olha uma coisa que é interessante. Como eu criei primeiro a minha tabela, eu defini o cabeçalho e defini o rodapé, eu estou criando agora a parte central, ó, o tBuddy da tabela. Então, a tag tBuddy indica o quê? Que eu vou implementar as linhas e as colunas que fazem parte do conteúdo da tabela, que não é nem o cabeçalho e nem o rodapé. Então, aqui o que ele é formado, pessoal? Formado por linhas, tr, olha lá, e cada linha, ela possui o quê? As colunas. Então, se nós olharmos aqui, ó, eu tenho uma coluna que ela vai se expandir em linha. Então, na primeira linha, eu tenho uma TD, row span de 2, com o texto semi-novos. Fechei essa coluna. Agora eu tenho, além desta coluna, eu tenho a coluna TD, trompete, a coluna trombone, a coluna trompa. Maravilha. Então, eu criei a minha primeira linha. Agora, eu vou criar a segunda linha, pessoal. Então, aqui eu vou pegar, copiar esse meu texto para aproveitar o código-fonte, não precisar ficar escrevendo tudo novamente. E criei a segunda linha. A segunda linha, pessoal, é a linha de preço. Deixa eu puxar aqui para o lado para ver o preço. Ó. Só que detalhe, como nesta coluna, ó, nesta linha aqui, a primeira coluna está expandindo para a linha de baixo, ó, está pegando a primeira coluna da linha de baixo, então a minha próxima linha, ó, ela tem que ter quantas colunas definidas? 3, porque na linha acima, a primeira coluna já está ocupando o espaço da primeira coluna de baixo. Então, essa é a minha segunda coluna, terceira e quarta coluna. Então, olha lá, R$500, R$640 e R$650. Maravilha. Vamos ver se vai funcionar. Design. Olha lá, pessoal, funcionou. Olha a nossa tabelinha aqui, ó. Pelo fato de nós termos identificado, deixa eu voltar aqui no código. Pelo fato de nós termos identificados essa parte com a parte do corpo da tabela, o que aconteceu? O próprio HTML se encarregou de posicionar as linhas, pessoal. Então, o que aconteceu? Como o tHead é o cabeçalho da tabela, ela fica em primeiro. O tFoot, como é o final da tabela, é a última linha, o rodapé, ela fica por último. E o que está dentro do tBuddy fica na parte central da tabela. E ele encarregou de montar isso para a gente. Maravilha, pessoal. Conseguimos ver como trabalhar com título, como definir um título para a tabela, tanto a tag de título da coluna como o título que representa as linhas e as colunas, a parte do corpo da tabela e a parte do rodapé. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na nossa próxima aula, pessoal, nós vamos trabalhar com o último exemplo que eu fiquei de mencionar para vocês, que é o cabeçalho com sumário. Quem gostou, dê um like, pessoal, e compartilhe os nossos vídeos. Até a próxima!